Todo mundo um dia vai precisar de modulação hormonal? Provavelmente sim, porque o processo de envelhecimento está atrelado à queda dos hormônios. Então, você pode não fazer nenhum tipo de modulação, mas é fato que esses valores irão cair cada vez mais. E a modulação, muitas pessoas imaginam que é uma coisa muito mirabolante. Não, a modulação é o quê? Eu quero controlar, eu quero fazer um certo resultado acontecer. Então você pode utilizar, por exemplo, cápsulas que você põe na sua rotina, você anda com ela dentro da bolsa, uma coisa simples. Ou você pode fazer, ou o implante que a gente estava falando, ou o injetável, enfim, que são coisas que são para trazer um resultado específico. Então, assim, tem paciente que fala para mim, olha, legal essa questão das cápsulas, gosto bastante e tal, só que às vezes eu esqueço. Então, eu não sou uma pessoa muito regrada nesse quesito. E aí depois eu esqueço, aí eu quero tomar 2, 3, sabe? Não fica aquele controle legal. Nesses pacientes, o que é interessante? Você já, se for o caso de você colocar o implante, ele não vai ter que ficar tomando aquelas cápsulas. Então vai ter uma duração de 4, 6 meses que ele está ali controlado, né, específico para a situação dele, mas sem aquela necessidade de ficar, né, no uso de suplemento ou no uso de gelzinho. Tem pacientes que falam assim, eu abomino o gel, fica melecado. Tá, aqui a gente vive na Baixada Santista, calor. Você passar um gel no tamanho de um negócio assim, que fica Melado. melado, o paciente não sente, e às vezes tem um cheiro ruim, fala assim, ai, poxa, sabe, esses Tá. cremes não tem um cheiro legal. Então você vai adequar o que? A necessidade da pessoa. Tem pacientes que falam assim, vou no gelzinho e tô feliz. Ou vou numa injeção a cada 15 dias, que Tá. também é possível. Uhum. Que aí não é nem um lado nem o outro. E eu acredito que é isso. A gente tem várias ferramentas. E a gente aplica essas ferramentas de acordo com a necessidade da pessoa. Se não tiver necessidade, não tem por que pôr. Tá. Inclusive o hormônio, no caso, dá problema, né? Geralmente dá. Se você coloca um hormônio que não é adequado para aquela pessoa e para a necessidade daquela pessoa, vai desarranjar o que a gente chama de painel hormonal. Tem um monte de hormônios. Se você coloca um, não tem como você não mexer em todos. E assim no corpo humano, você não vai colocar uma molécula e vai mexer só Sim. ali. Só se for uma coisa local, um bloqueio, alguma coisa específica. Mas de resto, é tudo sistêmico. Então não tem como você colocar o colágeno na boca e achar que ele vai direto para minha bochecha. Ele vai se disseminar. Mas se eu faço uma abordagem pontual, específica, eu consigo o resultado que eu espero. Então a gente tem que ser muito perceptivo mesmo para entender a necessidade. Por isso que às vezes consultas passam de 1 hora e meia, 2 horas, por exemplo, para a pessoa conseguir colocar tudo aqueles problemas para fora e a gente encontrar um meio que consiga pegar o máximo de alterações possíveis, reanalisar a situação e ir tirando problemas da equação. Tem pacientes que têm assim, recuperações incríveis em 4, 6 semanas. Crianças com dermatite da cabeça até o pé, que em 4 semanas para de ter essas dermatites. Porque a gente consegue controlar um sistema imunológico, porque a gente para de agredir o organismo, às vezes com um tipo de alimento. A gente detecta qual alteração que ela tem e corrige. Uma criança recentemente aí que ela estava com ferida no corpo, da cabeça até o pé, que ela tinha uma dermatite autoimune. Aí o fator reumatoide dela, que é um valor de exame de sangue, era 18. Em 4 meses foi para 1. E as lesões desapareceram. Então a gente conseguiu atuar no problema e o problema deixou de se manifestar.